Nonos anos. Seguinte, eu não sei se vai ser a primeira vez que vocês vão estar recebendo isso, mas vai ser a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então eu estou me sentindo extremamente empolgado. Que é dar uma bronca por vocês pela internet durante a quarentena. Eu nunca achei que eu ia chegar nesse ponto na minha vida. Mas, pelo amor de Deus, gente. Olha o seguinte. A primeira coisa. Tem algumas semanas já, duas, essa vai ser a terceira, eu acho, em que eu tenho pedido como alternativa que vocês mandem por e-mail as atividades. Pode ser por e-mail ou na volta, tranquilo. Tudo bem, eu tenho recebido pouco, tá? Agora, eu tenho uma sala de sétimo ano, 3 salas de oitavos anos e 2 salas de nonos anos. Eu recebi algumas atividades dos oitavos anos, eu recebi algumas atividades do sétimo por e-mail e recebi 0 atividades dos nonos anos. Ninguém me mandou nada por e-mail ainda. Tudo bem, mas eu tenho outra alternativa. Mas é muito estranho. É muito estranho que ninguém, tá? Ninguém tenha me mandado nada. Eu não sei se é porque vocês preferem fazer à mão, né? Porque se não me entregar por e-mail, gente, eu quero tudo na volta manuscrito, tá? Não é impresso, não é nada disso. Não sei. É uma semi-bronca essa. Essa é uma semi-bronca, tá? Porque eu não sei, de repente tá todo mundo fazendo no papel, mandando ver, tá perfeito, e todo mundo vai no dia que as aulas voltarem, eles vão me entregar. Agora, a outra parte, né? Eu tenho feito videoaulas, certo? Para vocês eu fiz uma, essa é a segunda que a gente vai fazer. Eu fiz 2 para os oitavos anos, né? Os oitavos anos tem uma média de 30 alunos por sala, né? 90 alunos, se a gente juntar tudo, mais ou menos. Vocês têm mais ou menos 35 por sala, vamos botar 70 alunos no total para vocês e 90 nos oitavos anos. Eu fui ver, só por curiosidade, visualizações das minhas videoaulas para ver um número mais ou menos de quem está assistindo, quem foi olhar, nem que seja por curiosidade ou sei lá, né? Enquanto as aulas dos oitavos anos têm umas 160, 180 visualizações, ou seja, o dobro de alunos que eu tenho, tá? A aula que eu coloquei do nono ano tem 68 visualizações, ou seja, nem... Vamos supor que os alunos sejam os únicos que tivessem acesso a essas aulas. Vamos supor que eu limitei só o nono A e nono B, aquela aula lá. Eu não teria nem tido um acesso por aluno ainda, gente. O que me deixa muito preocupado nesse ponto. Até porque a aula que eu passei, ela valeu como atividade da semana anterior. Ou seja, eu duvido que muita gente acabou assistindo e feito essa atividade, tá? Bom, esse é um ponto. Esse é o segundo ponto, na verdade. Então, eu tô preocupado que vocês não estão fazendo atividades. E o segundo, eu tô preocupado que vocês, além de não estar fazendo atividades, vocês não estão nem olhando por curiosidade algumas coisas que são importantes. Então é o seguinte, essa semana eu vou tirar o pé, eu vou passar uma atividade muito mais tranquila. Vai ser o resumo dessa videoaula e 5 exercícios. Ponto. Tá? Um texto com 5 exercícios, mais nada. Só que eu quero ver as atividades aumentando por e-mail, tá? Eu quero ver que alguém entregue, certo? Vocês têm a outra alternativa também, mas eu tenho certeza que... Seu cachorro. Mas eu tenho certeza que muita gente não tá fazendo absolutamente nada ainda, gente. Isso... Só um minuto. Desculpa pelo meu cachorro. Mas eu tenho certeza que tem muita gente aí que não tá se dedicando a absolutamente nada do que tá acontecendo. Não viu a aula, não fez as atividades, nem no papel, nem por e-mail, né? É muito preocupante o que eu tô vendo com o nono ano. E pelo que eu andei ouvindo aí, né? Isso aí tá geral, tá?
outras pessoas estão pedindo também por e-mail, por Classrooms, coisas todas aí, a devolução não está acontecendo, né, gente? Bom, eu espero que... Eu sei, pessoal, é chato, né? É um saco, enfim, né? A gente está enlouquecendo com a quarentena, meu cabelo tá insano, eu não aguento mais, certo? Eu preciso cortar ele urgentemente, eu tô querendo sair de casa pra, enfim, né? Pra curtir, pra ir no shopping, passear, que nem vocês. Mas eu sei que tá chato, tá insuportável, mas vocês precisam estar ativos, tá? Vocês precisam estar fazendo alguma coisa. Não tem muito o que dizer além disso. Tudo bem, gente? Então, eu preciso ver uma movimentação maior na semana dos nonos anos, tá? O processo hoje, que eu vou trabalhar com vocês na videoaula, vai ser a República do Brasil. Eu estou voltando no tempo com as minhas videoaulas e estou avançando no tempo com os textos das semanas, tá? Então, se a gente fosse ver, na aula passada eu falei sobre Guerra do Paraguai, que foi talvez a primeira semana de atividade. Agora eu estou falando de fim do Império e começo da República, tá? Que eu nem passei texto sobre isso, certo? Mas se a gente tivesse em sala de aula, seria o próximo assunto que eu trabalharia. Então, o que eu vou falar agora vai ser exatamente sobre o fim do Império Brasileiro, né? Ainda do Dom Pedro II, embora do Brasil, da expulsão, né? Entre aspas, do Dom Pedro II do país, e o começo da República no Brasil, tá? Falar brevemente sobre isso, tá, gente? Vai ser mais curtinho, até porque eu peguei 5 minutos dando bronca em vocês. E para que você tenha uma noção do processo todo. Aí, na semana seguinte, também a gente fala sobre revolta da vacina, fala de uma série de outras coisas. Eu preciso que vocês me mandem dúvidas, ou falam, professor, faz uma videoaula disso, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Primeira Guerra, não precisa vocês nem pedirem, a gente vai chegar lá. Mas como eu disse, esse ano é muito Brasil, gente. A gente tem que trabalhar muito Brasil e cada vez mais, vendo o que tem acontecido nas últimas semanas nesse país, eu acho cada vez mais importante a gente falar sobre a história do Brasil, para que nada disso se repita novamente, pelo amor de Deus, tá? Então, eu vou continuar assim me focando em história do Brasil. Se vocês têm alguma dúvida sobre a história do Brasil, sobre coisas que apareceram em textos anteriores para vocês, ou sei lá o que, manda para mim, tá? Fala, professor, faz um vídeo falando sobre isso, aí eu faço, tá bom? Até a videoaula que eu fiz essa semana pro 8º ano foi uma sugestão de uma colega que me mandou e, né, eu fiz, tá? Então eu faço, certo? Se vocês me mandarem, tá bom? Se não, né, eu vou continuar fazendo à medida do que eu acho que é importante, tá? Vamos lá. O que acontece então no Brasil depois do final da Guerra do Paraguai para que o Brasil deixe de ser um império e se torne uma república, né? Por que o Dom Pedro II perde tanto prestígio depois de sair vitorioso de um combate, certo? Vamos lá. Tem alguns pontos para a gente considerar para entender o que acontece com o Império Brasileiro para perder em vez de ganhar prestígio com o final da Guerra do Paraguai. Na verdade, ganhou prestígio com o final da Guerra do Paraguai. O Pedro, um grande herói. O Duque de Caxias se torna o patrono do Exército Brasileiro, embora, como a gente viu na aula passada, como eu falei para vocês na videoaula anterior, ele foi um covardão em um determinado momento da Guerra do Paraguai. O único que saiu com uma imagem ainda mais arranhada foi o marido da princesa Isabel, o Conde Deu, né? Que já não gostavam muito dele no Brasil e com as atrocidades que ele faz, que ele comete na invasão do Paraguai, que eu falei na videoaula anterior, tacando fogo em hospital infantil, envenenando poços d'água, etc.
a imagem dele no Brasil fica cada vez pior, tá? E isso vai ser um dos motivos também para a expulsão do Dom Pedro II. Já falo sobre isso. Primeiro motivo, gente, para o fim da República no Brasil, desculpa, para o fim do Império no Brasil e o começo da República no país. O aparecimento de um novo partido no país, tá? Eu não sei se eu cheguei a dar essa aula para as duas salas, eu tenho certeza que eu falei sobre isso no nono A. No nono B eu não tenho certeza, tá? Mas no Brasil a gente tinha naquele momento, na época do Império, dois grandes partidos no Brasil, tá? O partido determinado de conservador e o partido chamado de Partido Liberal. Praticamente eram os dois grandes partidos que existiam no Brasil. Existia um terceiro partido que cada vez vinha ganhando mais e mais importância por pessoas de muita intelectualidade que participaram dele, chamado de Partido Republicano. Né? E o que o Partido Republicano queria? O fim do Império e o começo de uma república. Se, ao longo dos primeiros anos do segundo reinado do Dom Pedro II, esse partido não tinha grande importância e só o partido conservador e o Partido Liberal eles dominavam a política brasileira, cada vez mais o Partido Republicano vai ganhando importância. Tá? O momento em que mais ele se torna importante no Brasil é quando ele consegue convencer um grande marechal brasileiro a entrar para seu partido, né? E esse marechal não é qualquer um, além do Deodoro da Fonseca, que vai ser o nosso primeiro presidente. Quando essa grande figura é atraída ao Partido Republicano, o Partido Republicano ganha cada vez mais força, que vai levar ao determinante fim do Império Brasileiro. Tá? Então, o primeiro ponto é o aumento de importância na política brasileira do Partido Republicano. 2. A força que o exército vinha ganhando, a influência que o exército vinha tendo no Brasil após a Guerra do Paraguai. É claro, gente, isso não poderia deixar de ser. Né? À medida que o exército brasileiro volta ao Brasil vitorioso, à medida que o exército brasileiro volta ao país como um grande vencedor e coisas do tipo, cada vez mais eles vão querendo ter... Só um minuto. Acho que o cachorro parou agora. Desculpa. Então, que nem eu estava falando, o Império que vinha ganhando cada vez mais importância depois da vitória na Guerra do Paraguai. O Dom Pedro II, desculpa, ele prometeu aos soldados brasileiros, após a vitória, o pagamento de um montante muito alto de valores aos soldados vitoriosos. Só que isso não vinha acontecendo. A guerra já tinha acabado há muitos anos e o valor não havia sido pago ainda. Né? O que, obviamente, vai descontentar uma das alas mais importantes do Brasil naquele momento. Né? Então, eles ganharam importância e o Dom Pedro II se irritou com o não pagamento desse valor, né? Depois da Guerra do Paraguai. Certo? Então, uma péssima decisão do Dom Pedro naquele momento. Portanto, você irritar o exército naquele momento não era uma boa ideia, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, obviamente parte do exército, um dos nomes mais importantes do exército naquele momento, vai tomar sua decisão de se juntar ao Partido Republicano. Um dos motivos era esse, tá? Então, segundo ponto, a importância que o exército vinha tendo ao longo da história do Brasil e o não pagamento dessa quantia, desse valor que o Império tinha prometido aos soldados, ao exército, às tropas brasileiras após a vitória no Paraguai. Terceiro motivo, a questão da sucessão. Esse é um problema sério, né? E a gente vai voltar ao nosso colega que a gente falou agora há pouco, o Conde de. Tá? O que acontece no Brasil? O Dom Pedro II, ele é um imperador que foi muito amado no Brasil em determinado momento, tá? Tudo bem. Porém, a sucessora imediata do Dom Pedro II, a filha mais velha, era a princesa Isabel. E isso é um problema.
Não simplesmente por ela ser mulher, esse era um problema também, tá? O machismo existia, assim como existe até hoje, queria-se de fato evitar que uma mulher tomasse controle no Brasil, porém a Princesa Isabel, por pior que seja no sentido da época, né? Por pior que seja o fato dela ser mulher nessa situação, ela ainda assim era amada pelo povo. O povo gostava muito da princesa. Agora, o problema era o traste que a acompanhava o Conde Dan, que não era brasileiro, né? Já tinha mostrado a sua face na Guerra do Paraguai, já tinha mostrado o tipo de pessoa que era. E terceiro, não era visto com bons olhos pelo Brasil, pelos brasileiros, na verdade. Ele era uma pessoa muito mais retraída, era uma pessoa muito mais na dele, vamos dizer assim, uma pessoa que não gostava de se misturar com a população, embora a princesa era vista em vários momentos pelo Brasil, passeando pelo Rio de Janeiro e coisa do tipo, o conde nunca se encontrava junto a ela, ou em raríssimas exceções ele estava junto com ela. Ela era do povo, o conde não. O conde ele era muito diferente, ele não se misturava tanto com a população brasileira. E se acreditava no Brasil que a partir do momento que o poder passasse para a Princesa Isabel, quem governaria o Brasil não seria ela, e sim ele, certo? E esse era o grande medo. O Brasil ser governado por uma pessoa que os brasileiros não têm nenhum tipo de confiança, o Conde Dan, que já tinha mostrado, sim, em vários momentos, uma pessoa que não tem traços agradáveis, vamos dizer assim, certo? O Dom Pedro já estava em uma idade não necessariamente muito avançada, mas deixa eu fazer as contas. Ele nasceu em 1825, ele estava aí beirando 60 e poucos anos, né? Não estava numa idade muito avançada, mas ele já estava chegando próximo ao último termo da sua vida, certo? Então, cada vez mais começou a se considerar isso. E quando o Dom Pedro morrer, a gente vai ter que aguentar o Conde Dan governando o Brasil, porque se pensava justamente que era isso que ia acontecer. Embora o poder passasse para a Princesa Isabel, o seu marido, muita gente pensava, governaria no lugar dela, tá? E o Brasil não poderia admitir isso. Ou pelo menos os brasileiros não admitiam isso, principalmente por já saber quem era o conde. Próximo e mais importante ponto: a escravidão, né? Eu acho que eu já comentei isso com vocês em alguns momentos, tá? Mas a escravidão, ela sustentava o Brasil durante muito tempo, né? Isso vem sendo posto a conversas nas últimas vezes, e eu não preciso aqui, né, nessa videoaula, falar para vocês o quanto a Princesa Isabel, naquele momento, não tinha escolha a não ser declarar o fim da escravidão. Não pensem que foi um ato de bondade dela, foi um ato de, nossa, a Princesa Isabel, a esclarecida, a iluminada, chegou lá e falou, vou acabar com isso aqui, né, fim de papo. Não, teve um sistema de revoltas e de conflitos e de lideranças muito importantes para o final da escravidão que não incluem a Princesa Isabel. Embora, de fato, Dom Pedro II e era não vou dizer um abolicionista, mas de fato pensava assim em acabar com a escravidão há alguns anos antes, ele também não era burro, né? E ele entendia que a escravidão era fiadora do seu governo, vamos dizer assim, era quem mantinha ele no cargo, tá? O que eu quero dizer isso? O que mais é importante no Brasil nesse momento, gente, são os cafeicultores. Quem sustenta o Brasil naquele momento são os cafeicultores com os seus escravos, tá? As grandes fazendas de café que são trabalhadas por mãos negras, por mãos de escravos, e que sustentam e, na verdade, giram o Brasil naquele ponto. O Brasil é café nesse momento, tá? Café, 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 certo? Não tem outra coisa, não tem outro produto naquela época que chegasse perto a se competir com o café. Açúcar, que falamos no ano passado, o próprio ouro, nada se compara com o poder que o café e que os cafeicultores tinham naquele ponto, naquele momento. Perfeito.
Portanto, a influência dos cafeicultores na política brasileira e nos ouvidos do Dom Pedro II era muito grande, né? E o principal pedido deles é: não mexa na escravidão, não faça nada, certo? Porque se algo acontecer, os cafeicultores vão começar a apoiar o sistema republicano, o sistema de repúblicas. O que aconteceu depois de uma caminhada longa e muito demorada, de muitos anos. O Brasil foi um dos últimos países a libertar os escravos na América. Em 1888, a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, que vai, de fato, libertar os escravos, de vez e com efeito, né? Tem leis anteriores, como a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que acaba com o tráfico negreiro, ou seja, não podia mais vir escravos para o Brasil. Tem outras aí mais folclóricas, né, que acabam entrando para a história, como a Lei do Ventre Livre, ou seja, que filhos dos escravos nasceriam livres. Não era bem assim, tá? Mas mais ou menos isso. A Lei dos Sexagenários, ou seja, escravos com mais de 60 anos seriam libertados. Que escravo chegava aos 60 anos, né? Era muito raro isso acontecer também. Mas enfim, além dessa, a lei mais importante até a Lei Áurea aparecer foi a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro. As outras duas que eu citei, Sexagenários e Ventre Livres, elas entraram para a história aí, com folclore, com história e tal, mas não foram tão importantes. A Lei Áurea, de fato, como liberta os escravos de vez, ela é importante nesse sentido, né? Mas nunca pensem que não houve um movimento muito importante, um movimento negro por trás disso, de ex-escravos, de libertos, de mulatos, de advogados, enfim, que lutaram por isso muito mais do que a princesa Isabel, sequer chegou perto, fez 1% disso. Mas o fato é que o Império vai pagar por isso também, né? Pouco mais de um ano depois da libertação dos escravos pela princesa Isabel, em 1889, 15 de novembro de 1889, a República vai ser declarada no Brasil, tá? Por uma convenção, por uma convenção não, por uma conjunção desses motivos todos. O crescimento do Partido Republicano, a influência do Exército no Brasil, o problema da sucessão com relação ao Conde d'Eu e, principalmente, aí o fim da escravidão, né? Que foi colocada toda a conta no Dom Pedro II e falando: você mexeu? Aí, tá vendo? É isso que vai acontecer, certo? Então, em 15 de novembro de 1889, o Dom Pedro II e toda a sua família vai embora, né? Perguntado se ele queria se reagir, se ele queria lutar contra o movimento republicano, ele fala que não. Se o meu país não me quer mais, eu vou embora, etc. Uma coisa mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele deixa bem claro que ele prestou o serviço dele, que ele não iria jamais derramar o sangue de um brasileiro por causa dele. Tá? Então não houve guerra, não teve combate, o Dom Pedro II não resistiu. Ele falou: tudo bem, não me querem mais, eu aceito, né? E ele foi exilado, ele foi mandado embora do Brasil, ele foi expulso do Brasil. Vai viver os últimos anos da vida dele na França, num apartamentinho bem vagabundinho que o genro dele, o Conde d'Eu, né, o marido da princesa Isabel, vai acabar pagando para ele morar lá, enfim, vai morrer em pobreza, de fato. Os últimos anos da vida de Dom Pedro II são bem tristes. Né? Mas depois ele volta para o Brasil e ele está enterrado aqui, inclusive, com a sua mulher, Teresa Cristina, tá? O Dom Pedro II, ele foi uma figura muito mais valiosa do que, por exemplo, valiosa entre aspas, mas muito mais marcante na história do Brasil do que Dom Pedro I, né? O Dom Pedro II, de fato, era um brasileiro, ele nasceu no Brasil. Tá? Dom Pedro I era por melhor que seja a visão dele, ele era um forasteiro, um estrangeiro, né? Declarou a independência, porém ele tinha problemas muito sérios de caráter, problemas muito sérios né, de pessoa, certo? Fez coisas muito duvidosas ao longo da sua vida. Dom Pedro II teve pouquíssimos problemas pessoais nesse sentido, tá? Então não houve conflito nenhum, o Dom Pedro II simplesmente se retira
ele e sua família vão embora do Brasil, né? Princesa Isabel, todos eles são exilados, e a República começa a partir daquele momento. O grande nome desse movimento todo, e que vai de fato se tornar o primeiro presidente da história do Brasil, é, como eu comentei alguns minutos atrás, o Marechal Deodoro da Fonseca, que assume o cargo, mas não vai ficar muito tempo, não. Política não era a jogada, não era o negócio do Marechal, não. Então ele vai ficar muito pouco tempo no poder. Mas isso é assunto para um próximo momento, para uma próxima aula, tá? Então, gente, aulinha curtinha, 20 minutinhos só, tá? Eu espero que vocês assistam, façam um resumo, façam as atividades e comecem a se movimentar um pouquinho mais nas próximas semanas aí. Porque eu sei que é difícil, eu sei que, né, vocês estão perdendo o último ano de vocês na escola e tal, eu sei que é chato, né? Mas vamos forte aí, gente, porque logo a gente volta, se tudo der certo, né? E as coisas vão voltar a ser normais na medida do possível. Obrigado, pessoal. Valeu.